Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta no nosso canal para a gente dar sequência nos estudos bíblicos devocionais. E só reforçando que a ideia nesse início de canal é a gente trazer estudos da Bíblia, seguindo uma sequência, seguindo os livros da Palavra de Deus. E por enquanto nós estamos trazendo 2 vídeos por semana, um vídeo do Antigo Testamento e um vídeo do Novo Testamento. E cada vez nós vamos abordar um capítulo da Bíblia. E no vídeo de hoje nós estamos trazendo mais um estudo em Atos, onde nós vamos observar Atos 3 e aprender aquilo que esse capítulo tem para nos ensinar. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pelo conteúdo que nós trabalhamos aqui. E também fica o meu convite para que você curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e ela mande esse vídeo para todo mundo. Tá bom? Então, bora pro vídeo que hoje o conteúdo tá bacana demais. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos para o capítulo 3 de Atos, onde tem uma frase que é extremamente conhecida para quem está acostumado com pregações, para quem já vai um tempo na igreja, mas para você que é novo na fé, você vai ficar sabendo dessa frase. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Bom, de forma resumida, o capítulo 3 de Atos vai contar, né, a história da cura de um coxo, aonde ele ficava sempre na porta do templo, numa parte ali onde circulavam muitas pessoas, e aí ele tem contato ali com o apóstolo Pedro, o apóstolo João, e no meio desse capítulo também há uma pregação de Pedro, e aí o capítulo vai se desenrolando. E aí, para a gente começar, eu gostaria de ler com vocês o versículo 3 e o versículo 6 de Atos. Então nós vamos começar em Atos 3, versículo 3 e 6, que diz assim: quando ele, no caso o coxo, viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Verso 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Irmão, que afirmação forte essa de Pedro. Quando o coxo chega diante dele e pede uma esmola, pede que Pedro entregasse para ele sobreviver, algo para ele sobreviver, Pedro fala assim: irmão, posso confessar para você, não tenho dinheiro, não tenho prata, eu não tenho isso que você está pedindo, mas o que eu tenho, eu lhe entrego. Em nome de Jesus, levante e ande. Quando nós observamos, né, essa questão, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem que entender a condição que o coxo se encontra. O coxo ali, no caso, ele tem uma condição de impossibilidade. Ele não consegue sobreviver sozinho. Ele é sempre dependente de que alguém levasse ele para o templo, né? O versículo 1 e 2 vai relatar isso, que aquele coxo ele nasceu daquela forma, ele veio ao mundo já com essa deficiência, e as pessoas sempre levavam ele para a porta do templo ali, para ele poder pedir esmola e sobreviver. Então ele era uma pessoa incapacitada, ele não tinha muitos recursos para dar certo, ele não tinha muitos recursos para conseguir as coisas necessárias para sobreviver. E aí, em Pedro e em João, ele vê uma certa esperança, ele vê uma certa possibilidade de conseguir algo. E ele pede aquilo que ele sempre pedia para todas as pessoas. Você já deve ter tido contato com um mendigo, ou alguém que vive nessa condição na rua, e essas pessoas elas sempre pedem o mesmo para todo mundo. A impressão que dá muitas vezes é que essas pessoas elas têm até algumas frases prontas que elas vão repetindo de carro em carro, de pessoa em pessoa. E com Pedro e João não foi diferente. No caso, o coxo viu eles e fez o pedido. Só que aí Pedro ele muda um pouco o cenário,
Porque o que acontece? Pedro, ele reconhece ali diante do coxo que ele não poderia atender a expectativa que o coxo estava pedindo ali. Pedro não conseguiria atender ao pedido, porque o coxo, ele, no caso, ele estava pedindo esmola, dinheiro e prata. E aí, Pedro, sabendo da sua limitação, sabendo que ele não tinha dinheiro suficiente para ajudar o coxo, ele fala a seguinte frase: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Bom, a primeira coisa aqui que nós já aprendemos nesse texto é sobre a gente reconhecer a nossa área de atuação. É sobre a gente reconhecer aquilo que está na nossa mão e nós conseguimos fazer de fato. No caso ali, Pedro, ele não tinha condição de ajudar financeiramente aquele coxo. O que Pedro possuía em si era uma declaração, era uma afirmação, era um poder que ia para além de todo bem material. E aí, o que a gente entende? Nós vamos discorrer isso no assunto, mas fazendo uma observação, quando Pedro ele usa a expressão em nome de Jesus, ele está demonstrando da onde que está vindo, da onde que está nascendo o poder, em quem está realizando de fato aquele milagre. Porque Pedro, ele não realiza aquele milagre de si mesmo, ele não realiza um milagre por um poder próprio, mas ali Pedro está sendo usado como ministro da graça divina. E aí, esse termo em nome de Jesus é aonde aponta para quem de fato realiza o milagre. Claro que esse termo, né, em nome de Jesus, não é como que eu posso explicar? Não é uma fórmula mágica, não é como que é o termo? Não é um jargão que você repete e aquilo vai dar certo. Não é uma frase de efeito, não. Em nome de Jesus é uma declaração afirmando que somente esse poder, somente esse nome tem poder para restaurar aquilo que está quebrado. E aí o engraçado é que Pedro, afirmando isso, o coxo, ele não questiona. Ele não fala assim, mas Pedro, eu não quero isso, eu quero dinheiro. Pedro, mas será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que eu vou poder andar? Não. O coxo, assim que ele dá a declaração, é uma obediência imediata. Olha só o tamanho da fé, o tamanho da obediência daquele homem. O quanto que nós aprendemos com isso. E aqui a gente vê que quando uma fé ela é gerada de maneira genuína, quando uma fé ela brota no coração das pessoas de maneira genuína, não há indagações, não há demora, não há essa pausa, sabe? É comum, por exemplo, às vezes você vai encontrar em relacionamentos, né, principalmente de namorados e tudo, sempre tem aquela afirmação, né? Eu preciso de um tempo para entender, eu preciso de um tempo para ver se é isso mesmo. Quando uma fé genuína nasce e essa fé ela reconecta a relação entre o homem que estava perdido e Deus, não existe essa declaração do eu vou pensar. Não, acontece de maneira imediata. E isso está muito relacionado quando Jesus ele está falando sobre negar a si mesmo. Ele fala assim, cara, os mortos que sepultem os mortos. Você que precisa se despedir dos seus pais, não. A ideia é você vir já logo. Assim como Jesus fez, por exemplo, com Levi, com Mateus. É um chamado e abandona tudo aquilo que te prende precisa ficar. E você nota que os maiores chamados, os chamados mais expressivos na Bíblia, eles acontecem assim. Não há um tempo, não há uma demora. Não tem essa coisa de, eu preciso pensar. Não, é imediato.
E aqueles que respondem o chamado do Senhor de maneira imediata vivem grandes milagres no Senhor. Vou repetir isso aqui. Aqueles que respondem o chamado do Senhor de maneira imediata vivem grandes milagres no Senhor. Vivem grandes histórias, vivem grandes realizações, vivem grandes manifestar da glória de Deus na sua vida. Por quê? O sacrifício que essa pessoa, o tamanho da renúncia que essas pessoas têm diante do Senhor, demonstra para Deus de que elas vão suportar o tamanho do milagre, elas vão suportar o poder, a responsabilidade de se tornarem ministras do Senhor. E aí, por exemplo, Pedro é uma dessas pessoas. E olha só o que Pedro realiza em nome de Jesus. O que Pedro realiza renunciando sua vida em nome de Jesus. Olha só o que Pedro realiza abandonando sua profissão, abandonando ser pescador de peixes para viver em nome de Jesus. Pedro consegue realizar grandes milagres. E a mesma coisa acontece com o coxo, porque quando ele levanta, aquele coxo, ele é curado e ele se levanta glorificando a Deus, ele canta, ele espalha a glória do Senhor para aquelas pessoas que estão diante dele. E aí, o que acontece? Dando sequência no capítulo. Assim, quando o milagre é realizado, as pessoas ficam atônitas e aí Pedro ele começa a pregar. Ele começa a falar, tá vendo isso que vocês estão vendo? Isso foi realizado através de Jesus. E esse Jesus é aquele que foi crucificado, que vocês mesmos prenderam, que vocês mesmos crucificaram. E Pedro, nesse capítulo, ele usa até um termo assim: é claro que vocês e suas autoridades fizeram isso por ignorância. Se eu não me engano, está no versículo 13 ou 14, essa afirmação aqui do capítulo 3 de Atos. E aí, tem uma parte no meio da pregação de Pedro, que é o verso 16, que Pedro fala o seguinte: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Quando Pedro fala essa questão do bem conhecem, Pedro está usando um ponto de ligação na memória das pessoas. Sabe esse homem que vocês viram durante muito tempo aqui pedindo esmola, não conseguindo andar, onde ele tinha uma vida miserável, onde era tudo muito difícil? Sabe este homem? Hoje vocês estão vendo ele de pé porque Jesus, a fé no nome de Jesus curou esse homem. E aí Pedro continua: sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês. Olha só como que Pedro ele coloca no centro da mensagem, como Pedro coloca no decorrer da mensagem a afirmação de que aquele homem foi curado através de Jesus. Ou seja, quando o milagre ele tomou uma proporção maior, quando o milagre ele foi percebido pelas pessoas, Pedro permaneceu com o mesmo discurso que ele deu para o homem. Porque no homem ele chegou e falou assim: em nome de Jesus, levanta e ande. E aí as pessoas atônitas ali, Pedro reafirma para aquelas pessoas a mesma coisa que ele disse para o coxo. Ou seja, Pedro está colocando que o poder não estava nele, que aquele milagre estava sendo realizado através de Jesus. E aí o engraçado que Pedro, né, ele repete para as pessoas, de novo, ele fala tipo assim: essa pessoa foi curada, esse coxo foi curado pela fé em Cristo Jesus. Sim, este homem foi curado através da fé que veio por meio de Jesus. Ou seja, Pedro fala duas vezes. E alguns comentaristas bíblicos afirmam que essa repetição de Pedro, ela vem por um zelo em afirmar e não deixar nenhuma brecha de que ele era o detentor do milagre. Não, Pedro reafirma para poder falar o seguinte: gente, pelo amor de Deus, vocês precisam entender que eu não sou a fonte. Vocês precisam entender que o poder não está em mim, mas esse poder
vem através de Jesus. Ou seja, Pedro está afirmando que Jesus é a fonte, Jesus é o meio e Jesus é o fim. Porque o fim desse milagre foi Pedro apontando para a glória do nome de Jesus. Quantas vezes nós nos perdemos nesse momento? Aonde chega o momento do fim e nós trazemos a glória para nós. Nós precisamos comumente, ao sermos usados pelo Senhor, apontar a glória para Ele. Direcionar o espanto das pessoas para Cristo Jesus. Porque as pessoas elas vão ter a tendência a se perder nisso e confundir. E você precisa reafirmar, irmão, eu sou limitado. A verdadeira glória pertence a Jesus. O verdadeiro poder está nele. Isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. E aí, o que acontece? Pedro continua a pregação e ele fala assim no verso 19. Ó, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. A fim de que, verso 20, da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui, talvez, a gente chega no ponto de desfecho da pregação de Pedro, aonde chega o convite forte de Pedro. Ou seja, olha só que interessante, o milagre espantafoso, acho que, não sei se essa palavra tá certa, mas esse milagre escandaloso, esse milagre forte para fora, ele chama a atenção das pessoas. E esse chamado da atenção, Pedro direciona esse chamado para a glória de Jesus, para a fonte da onde vem o poder. E apontando para Cristo, ele fala, ó, vocês querem ter contato com esse Cristo, vocês querem ter contato com esse Deus, portanto, arrependam-se e se convertam. Essa é a intenção do milagre. A intenção do milagre dele ser público, dele chamar a atenção das pessoas, é justamente para que haja um convite, para que haja um convite à conversão, para que haja um chamado ao arrependimento. O milagre, ele não é simplesmente para trazer um alívio. Claro, irmão, que isso é manifestação da graça de Deus. É óbvio que isso aponta para um favor do Senhor, para Deus, de uma certa forma, aliviar o nosso estresse, aliviar a nossa dor, diminuir um pouco mais as nossas angústias nessa terra. É óbvio que Deus se preocupa com isso, só que numa camada maior de Deus, numa camada maior da intenção do coração do Senhor, não é apenas aliviar os filhos do Senhor, aliviar a gente dessa dor, mas é para que nesse alívio, nesse milagre onde as pessoas ficarão atentas, haja um convite ao arrependimento. Sabe por quê, irmão? O desejo do Senhor é que a gente viva eternamente com Ele, e essa é a prioridade de Deus. Sabe por que essa é a prioridade de Deus? Porque Jesus afirma nos evangelhos que se a nossa mão direita, presta atenção, que se a nossa mão direita, se ela nos faz pecar, é melhor que a gente arranque fora essa mão para que a gente entre no reino de Deus. Por isso que Jesus também afirma, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e venha até mim. Então, ou seja, é preferível... preferível não, para que você me siga, você precisa carregar em você certas camadas de renúncia, certas camadas de dor, certas camadas de sofrimento, para que a sua carne desfaleça, seu espírito seja vivificado e você entre no reino de Deus sendo salvo, arrependido dos seus pecados, porque você hoje sem Deus é um pecador.
Então olha só, isso é a natureza do evangelho. Isso é a natureza do evangelho. Então se Jesus fala que é melhor a gente perder a nossa mão, mas entrar no reino de Deus, para Jesus é melhor nós termos aflições neste mundo e entrarmos no reino de Deus do que não termos nenhuma aflição nesse mundo, viver bem, na maciota, tranquilo e ir para o inferno. Por isso que tem muitos que têm confortos financeiros, têm confortos emocionais e tudo, e Satanás não mexe com essas pessoas. Por quê? Porque elas não confessaram Jesus. Então é melhor deixar ela no prazer, é melhor deixar ela sempre vivendo nessa felicidade momentânea. Para Satanás é melhor esse contexto. Só que Deus pensa o contrário. Ele fala assim: é preferível que meu filho padeça, é preferível que o meu filho sofra e ele venha para o céu, e ele reconheça que ele é pecador. Que essa limitação de sofrimento, de angústia, gere nele o desejo de me buscar. Então, por que que eu entrei nesse ponto? Para falar a questão do milagre. O milagre, ele não é apenas para nos aliviar, porque tem momentos que o milagre vem e tem momentos que o milagre não vem. Essa é a realidade. Então, a verdadeira manifestação da graça de Deus não é quando o milagre acontece. Isso é uma parte da graça do Senhor. Isso é uma das formas que Deus manifesta sua graça. Só que a graça maior, a prioritária, a mais especial é quando um pecador se arrepende. É quando alguém nega a si mesmo, é quando alguém confessa, reconhece que é pecador e vai para Jesus. Por isso que o milagre não é um fim em si mesmo. Por isso que o milagre, ele não é apenas para nos aliviar. Por isso que o milagre não é apenas para a gente se sentir amado por Jesus. Não é apenas para isso. É para que quando as pessoas olhem e observem esse milagre, eles falem assim: caramba, quem que fez isso? Como pode isso ter acontecido? Aí você fala: sabe, esse milagre veio através de Jesus. E o nosso pecado matou Jesus. E o nosso pecado levou Jesus para a cruz. Mas você também pode viver um milagre na sua vida. Você também pode viver um milagre da salvação na sua vida. Desde que você confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e arrependa dos seus pecados. Esse é o intuito dos milagres. Esse é o propósito de que os milagres vão acontecer. E aí o lindo é que nessa pregação de Pedro ele aponta para o futuro. Porque Pedro fala assim: cara, sabe por que você precisa arrepender? Porque no futuro chegará o momento em que Jesus voltará. Chegará o momento onde todas as coisas serão concretizadas, serão terminadas. E de que lado você vai estar? O desejo do Senhor é que você esteja ao lado dele. Ou seja, Pedro, ele está levando a mente daquelas pessoas a imaginar o fim dos tempos, a imaginar como serão todas as coisas. Então olha só como que essa pregação de Pedro, ela é muito direta. Direta ao quê? À conversão, ao arrependimento, a demonstrar que as pessoas precisam de Deus. Para mostrar que as pessoas precisam de Deus. Então, para a gente fazer uma síntese de tudo que nós falamos aqui, eu gostaria de trazer duas aplicações mediante a isso que nós observamos nesse capítulo. A primeira lição delas é mostrar sobre como a igreja nunca dependeu de recurso financeiro para cumprir a sua missão. Quando eu falo nunca depender de recursos materiais, é referente a ficar refém disso. Porque muitas vezes, o que a gente faz? Ah, eu não tenho tal coisa, então não dá para eu fazer. Ah, eu não tenho isso, então eu não vou poder. Ah, eu não tenho o celular Y. Ah, eu não tenho o violão tal. Ah, eu não tenho a oratória do Augusto Nicodemos. Ah, eu não tenho a oração do Tel Hayashi. Ah, eu não tenho isso ou aquilo.
Ah, eu não tenho dinheiro para me sustentar, eu não tenho dinheiro para ir até lá. E aí a gente limita o nosso movimento espiritual, a gente limita a nossa missão, porque às vezes no momento atual que a gente olha, a gente vê e fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum recurso para cumprir a minha missão. Irmão, a missão da igreja não depende do dinheiro, porque quem sustenta a missão de Jesus é o próprio Jesus. É Deus, é o Espírito Santo que realiza as coisas. Não limite o poder do Senhor a recursos materiais. E o engraçado também, que uma outra coisa que nós aprendemos nisso é sobre a expectativa do público. Sabe, já encerrando o outro ponto e já entrando no outro aqui. Porque o raciocínio às vezes ele vai rápido. Lembra como que o pedido do coxo, ele veio sobre esmola, sobre uma necessidade material, e aí Pedro ele fala assim, eu não vou atender isso que você está pedindo, eu vou te dar algo melhor. Ah, irmão, essa é a mensagem da igreja. Muitas vezes as pessoas vão vir até a igreja, as pessoas vão vir até você que é uma autoridade espiritual, buscando algo que você não tem. Porque o que você tem, o que a igreja tem, o que o povo de Deus tem, não é uma plataforma, não é dinheiro, não é recurso, mas é uma palavra, é um poder, é um milagre. É uma realidade de vida nova. As pessoas muitas vezes vão para o evangelho, vão para as igrejas buscando uma coisa que a igreja não tem para oferecer. Porque a mensagem da igreja é a mesma que Pedro pregou aqui. Realizar as coisas em nome de Jesus, apontando para Jesus, a fim de que as pessoas se arrependam e conheçam a Ele. Às vezes as pessoas vão à igreja buscando amigos. Claro que isso a gente encontra na igreja, mas esse não é o centro da igreja. Às vezes as pessoas vão buscando assistência social e a igreja é lugar disso. Os apóstolos nos ensinam que a gente deve ir aos órfãos, às viúvas e tudo mais. A gente deve fazer isso, mas esse não é o papel principal da igreja. Não é a missão principal dos filhos do Senhor. A missão principal nossa é pregar o evangelho. E isso não depende de recurso, porque a nossa dependência vem de Deus. A nossa dependência vem de Deus. E por último, é a reflexão sobre os milagres. De que os milagres eles não são um fim em si mesmo, mas eles são pontes. Os milagres, eles nos conduzem a algo maior, que é o arrependimento e a conversão. Que é o testemunho da obra de Cristo. Que é o testemunho da glória do Senhor. Irmão, aprenda algo. Os milagres não é para trazer uma sensação quentinha no seu coração. Não, não é para isso. Claro que isso vai acontecer. Claro que isso é sinal de demonstração de que Jesus te ama sim. Mas o fim não é esse. O fim é a glória de Jesus. Sabe o que muitas vezes acontece? Nós vivemos milagres. Ah, irmão, isso aqui é muito forte. Nós vivemos milagres e não temos coragem de chamar as pessoas ao arrependimento. Ah, irmão, isso é forte. Como eu já pequei nisso. E esse texto, esse estudo, ele tá nos convidando a isso. A gente, tipo assim, quando a gente viver, sabe, coisas, milagres financeiros, milagres de saúde, qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de coisa, e as pessoas ficarem sabendo, a gente precisa, principalmente pessoas de fora da fé. Sabe, eu mesmo muitas vezes tenho vergonha de contar milagres que eu já vivi. Eu sempre tenho a sensação de que não é a hora, de que não é o momento. E aí, às vezes, a gente retém esse testemunho e automaticamente a gente está retendo a pregação do evangelho para pessoas que estão precisando. Ah, irmão, que a gente tenha ousadia
que a gente tenha a ousadia de Pedro, a coragem de Pedro, de apontar o fim dos milagres que a gente vive, que é a glória de Jesus, a conversão de pessoas, o arrependimento delas. Amém? Que estudo poderoso. Glória a Deus por essa palavra, por essa mensagem. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar e encerrar o estudo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse estudo. Pai, nos enche, Deus, dessa fé. Nos enche dessa fé, Pai. Para que, Senhor, a gente possa cada dia mais pregar a Tua palavra. Termos ousadia também, Pai, a sabermos a identidade da essência da igreja. O que faz parte verdadeiramente da pregação da igreja. Que não é, Deus, dar recursos para pessoas. Claro que isso faz parte do meio, mas que a verdadeira essência é a pregação do evangelho. É o chamado à conversão e ao arrependimento. Sabe por quê, Jesus? Porque a gente vai estar fazendo as atividades, tocando, fazendo assistência social e tudo. Coisas que circundam o evangelho, coisas que circundam a nossa missão, coisas que fazem parte da missão. Alimentar um mendigo não é a missão em si, mas isso é a ponte para que a gente pregue o teu evangelho para eles, Pai. Então hoje, Deus, é um chamado, é um pedido de que a nossa memória, a nossa mente, o nosso coração venha estar alinhado ao verdadeiro centro da missão da igreja. E, Pai, também nos momentos em que a gente viver milagres, que a gente venha ter coragem e ousadia de contar, de declarar, de que o Senhor é o autor de todo milagre e de que as pessoas podem viver algo semelhante, se arrependendo e confessando que o Senhor é o Salvador da vida delas. Assim, Pai, nós encerramos esse vídeo, essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, glória a Deus por você que ficou até aqui, glória a Deus por você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar, que você tenha dias abençoadores na sua vida e que você possa viver tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, onde nós vamos voltar para a história de José. Então, um grande abraço do Luiz e até mais.